buscar no íntimo os sentimentos mais puros que temos guardado até hoje. Que possamos tomar como referência um ponto que nos ligue a Deus, para dizer-te: obrigado, Pai. Obrigado pela vida. Obrigado, Pai, por me conceder-nos mais uma encarnação. Obrigado, Pai, por essa terra maravilhosa que me abriga, que possibilita que eu possa semear, Senhor, os frutos da vida. Obrigado, Pai, pelo lar que me acolhe, pela família, Senhor, que me une a Ti quando eu consigo amar. Obrigado, Pai, por eu ter um trabalho, por eu ter amigos. Por tudo isso eu agradeço. Obrigado, Pai, pelos momentos que se fizesse presente no meu dia, hoje, nesse dia, mesmo que eu não tenha percebido. Por isso eu agradeço. Obrigado, Pai, por ter suprido as nossas dispensas, por ter regido, Senhor, o nosso caminho, por ter nos trazido saúde e vida. Obrigado, Pai, por essa casa que nos acolhe, pelas mãos invisíveis que se estendem a cada um de nós a nos levantarmos nos momentos de dificuldade. Obrigado, Pai, pela inteligência, pelas potencialidades. Obrigado, Pai, por hoje eu poder enxergar. E mesmo que eu não tenha percebido quanta beleza preparasse para mim, eu queria dizer, Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por essa casa que nos acolhe, por esse momento especial em que certamente levaremos, Senhor, a luz da esperança, da fé e o conhecimento da doutrina espírita. Obrigado, Deus bondoso, Pai, por essa doutrina que abre as portas a cada um de nós, nos fazendo merecedores, Senhor, pelas nossas ações. Por essa doutrina, Senhor, que nos liberta das algemas da ignorância. Por essa doutrina que nos auxilia, Senhor, a reforma íntima. Por tudo isso nós dissemos muito obrigado. Fique conosco. Permita que saiamos daqui ricos, Senhor, em conhecimento, em luz, fortalecidos em fé e em esperança. Por tudo isso, nós dissemos obrigado. Meus irmãos, nós temos hoje a alegria de ter conosco o nosso companheiro Alberto Ferreira, que vem da cidade de Joinville, um militante da doutrina espírita, que hoje está como presidente do Centro Espírita, Sociedade Espírita de Joinville. Que Jesus te abençoe. Fique conosco. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver-nos a todos. E nós rogamos aos benfeitores dessa casa, bem como aqueles que nos acompanham, para que os momentos que nós vamos passar aqui reunidos sejam momentos de muita paz, de muito amor e de muita alegria em nossos corações. Eu perguntei de novo, eu olhei, digo, vai que eu desencarnei no meio do caminho, né? Ninguém está escutando. Existia um homem que morava aos arredores de uma cidade, de um pequeno vilarejo. E este homem possuía uma melancolia profunda, uma dor em sua alma que não conseguia aplacar de forma alguma.
além das dificuldades financeiras por que passava, ele tinha uma dor em seu coração, um vazio na alma, que lhe deixava profundamente triste. Mas certa vez, passava ali na sua frente, pois morava na periferia daquela vila, um ermitão que era conhecido como um homem muito sábio. E esse sábio, ao aproximar-se dele, diz-lhe: entra na floresta, vai, entra na floresta. E ele guardou aquelas palavras e passou então a meditar sobre elas, a pensar e refletir sobre aquilo que aquele sábio havia lhe dito. E pensando, observou que aos arredores da cidade existia uma floresta que ninguém ainda havia entrado, pois era uma floresta muito escura, muito fechada, muito densa, e todos tinham medo de lá entrar. Mas ele, dotado de uma força, pensou: o sábio me disse para entrar e é essa floresta que eu tenho que ir. E adentrou a floresta. Andou até encontrar uma clareira e uma plantação ou uma vasta quantidade de árvores de mogno. A madeira muito rara. E decidiu então cortar alguma daquelas árvores e levá-las para a cidade, e passou então a ser um vendedor de mogno. Transformou-se num homem com um pouco de conforto. Conseguiu comprar algumas coisas e adentrava a floresta e buscava mais mogno até abrir uma serraria, ter um pouco de dinheiro, e conseguiu então comprar aquelas terras. Mas aquele vazio ainda permanecia. E lembrou-se então: adentra-te na floresta. Adentra-te na floresta. E de novo, entrou na floresta escura. Entrou, passou do mogno, passou das plantações, até encontrar uma caverna onde descobriu prata. Passou então a extrair a prata da terra e transformou-se num homem imensamente rico. Já estava com quase 40 anos. Mas o vazio permanecia. Aquele vazio imenso ainda permanecia em seu coração. Uma tristeza profunda. Então descobriu que tudo aquilo que ele anelava não tinha a ver com os bens que poderia ter nessa terra, pois que a tristeza ainda permanecia no seu coração. Entrou mais fundo na floresta. Já estava com quase 50 anos. Mas dessa vez entrou com caminhões, com funcionários, com pessoas que o auxiliaram a escavar. Escavar, e descobriu uma mina de ouro. E transformou-se num homem imensamente rico. Mas aquela voz ainda ecoava em seus ouvidos: adentra-te na floresta, adentra-te na floresta. Com 60 anos, uma depressão profunda, sem alegria de viver, desvitalizado, imensamente rico, olhando para trás da sua existência, deixou que lhe bafejassem nos escaninhos da memória a imagem daquele velho mestre, daquele velho sábio, daquele ermitão. Adentra-te na floresta. E ele descobriu então
uma floresta única deveria ser explorada por ele. E adentrou-se então na floresta de sua própria alma. Adentrou então na floresta escura de sua própria alma, até descobrir lá uma clareira com tesouros inimagináveis. A nossa conversa de hoje tem a ver com isso, com essa busca de nós mesmos, que estamos tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Conhece-te a ti mesmo é o que nós vamos falar hoje. Uma frase muito antiga. Entre 500 e 400 anos antes de Cristo, viveu um homem na antiga Grécia que possuía uma inteligência muito além do que nós poderemos observar no ser humano comum. Era um homem dotado de tanta inteligência que ele foi capaz de dividir a história da filosofia entre antes dele e depois dele. Assim como Jesus dividiu o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo, Sócrates divide a história da filosofia entre os pré-socráticos e os pós-socráticos. Quando nós vamos estudar filosofia, nós vamos estudar os filósofos antes de Sócrates e os filósofos depois dele. E ele é um marco no meio da história da filosofia. Por quê? Porque foi o primeiro a convidar o homem a fazer esse mergulho. Porque até então os filósofos observavam os astros, o movimento da terra, mas poucos haviam se adentrado na floresta escura. Escura é um modo de dizer. Dependendo como a gente está, pode ser uma floresta muito bela. Mas é escura porque nós temos que escavar e iluminá-la. Sócrates andava pelas ruas de Atenas, convidando as pessoas a refletirem sobre aquilo que elas diziam, que acreditavam saber. Perguntava às pessoas sobre as coisas mais simples. O que você pensa a respeito de tal coisa? E a pessoa respondia algo que ela nunca havia pensado. Ela havia bebido de outra fonte. Ela havia escutado alguém falar, achou bonito e assumiu para si. Algo que não acontece hoje em dia, certo? Certo? Não, né, gente? Quantas vezes nós temos visto agora no Facebook, as pessoas compartilham e curtem e passam o dia curtindo sem refletir naquilo que as pessoas estão ali colocando para que se pense. Aquilo que o outro diz que gosta, que bacana isso aqui, vou curtir. Mas se eu pensei, raciocinei, se aquilo está de acordo com as leis morais, ou eu só achei bonito? Será que eu estou utilizando dessa ferramenta única, que é o pensar? Será que aquilo que eu estou bebendo das fontes que a Rede Globo me manda pensar, que a revista semanal me manda pensar, eu acho bacana, será que é um pensamento meu? E Sócrates incomodou muita gente com essas perguntas. Porque perguntava para as pessoas as coisas mais simples. E ia lhes fazendo perguntas até que as pessoas descobriam que não acreditavam, que não sabiam nada sobre aquilo que diziam saber. Nada. Como Jesus também não deixou nada escrito. Tudo que nós sabemos dele foi aquilo que Platão escreveu e outros discípulos. Caminhava pelas ruas, era um peripatético.
Peripatético parece que está xingando o cara, né? Peripatético. Se falar com muita veemência, pensa que está... Sócrates era um peripatético. Deixa de ser peripatético. Quando eu escutei isso na aula de filosofia, poxa, não sabia que ele era um peripatético. Sabe o que é peripatético? Peripatético é aquele que ensina caminhando. E eu pensei que estavam xingando Sócrates, mas ele andava pelas ruas e seus discípulos dialogavam com ele. E assim, um de seus grandes amigos dirigiu-se certa feita a um local onde as pitonisas eram mulheres dedicadas desde os 6 anos de idade a tarefa de comunicarem-se com os deuses. Ficavam dentro dos oráculos. Os oráculos eram locais sagrados, onde as pitonisas, que hoje nós poderíamos chamar de médiuns, entravam em contato com os deuses, que hoje nós poderíamos chamar de espíritos. Mas naquela época era assim que se imaginava. E essas pitonisas, então, trabalhavam para todos aqueles que queriam consultar-se, perguntar o que os deuses têm a dizer a respeito disso ou daquilo. Para isso, eu me dirigia a um oráculo. Hoje as pessoas vão na cartomante, mas naquele tempo era assim. Mas era algo muito sério. Mas as perguntas eram as mesmas. Será que eu vou casar? Será que eu não vou? Se tivesse loto, as pessoas queriam saber o número. Continuamos na mesma. E perguntou a pitonisa: existe em Atenas alguém mais inteligente do que Sócrates? E a pitonisa, em contato com os deuses, diz: não. Em Atenas não existe ninguém mais inteligente do que Sócrates. Querofonte foi feliz com essa resposta quentinha para dar para o seu amigo. Chegou lá: escuta, não falou escuta, nos livros disso aí eu estou falando escuta, falou algo desse tipo: Sócrates, você sabia que a pitonisa me respondeu que em Atenas não existe ninguém mais inteligente que você? Sócrates ficou espantado. Eu? Porque era um homem que acreditava nos deuses. Como eu falei, era algo muito sério. O trabalho das pitonisas era algo muito sério. E ele disse: mas se os deuses estão dizendo isso, mas como? Se tudo que eu sei, como é que eu nada sei? Como? E assim que ele partiu para as ruas de Atenas perguntar para as pessoas, para tentar descobrir uma essência, algo que lhe desse respostas sobre o sentido da existência humana. E o que descobriu é que as pessoas não sabiam nada a respeito daquilo que elas pensavam saber. Na entrada do oráculo de Delfos, no frontispício, existia uma frase entalhada na pedra. Dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E essa frase, então, Sócrates toma para si. Conhece-te a ti mesmo como forma de ser feliz na tua existência. Adentra a floresta. Se ele conhecesse a história que eu contei,
nós vamos encontrar esta questão como resposta em uma das questões do Livro dos Espíritos. Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: qual é o meio mais eficaz de nós combatermos o mal nessa existência? O mal que existe em nós. Qual é o meio mais eficaz de nos tornarmos seres humanos melhores? Em outras palavras, qual é a melhor maneira de eu ser feliz? De eu viver com paz de espírito? E os espíritos respondem: já vos disse um sábio da antiguidade. Alguém está prestando atenção na palestra, obrigado. Conhece-te a ti mesmo. Que sábio foi esse? Tem mais gente. Sócrates. Que também, né, não era dele a frase, leu lá. Kardec não fica satisfeito com a resposta. E faz a questão 919A. Conheço a máxima, diz Kardec. Também professor de história, entre tantas outras matérias que lecionava. Conheço a máxima, mas a dificuldade está exatamente aí. Como é que eu faço para conhecer a mim mesmo? Quem vem nos dar essa resposta é Santo Agostinho. E ele faz um convite que nós podemos utilizar como forma de nos autoconhecermos. Um caminho. Porque se nós conhecermos a nós mesmos, conheceremos o universo e os deuses. Isso é sinal de que nós, conhecendo a nós mesmos, encontraremos, como o lenhador da floresta, tesouros inimagináveis. É lá que está o reino dos céus que se referia a Jesus. O paraíso de algumas outras religiões, o nirvana de outras denominações religiosas. É somente aqui. Santo Agostinho diz assim: fazei como eu fazia quando eu estava na terra. Antes de dormir, passava em revista tudo aquilo que eu havia feito para verificar se estava de acordo com as leis de Deus. É fato que se nós passarmos em revista tudo aquilo que nós fizemos durante o dia, nós vamos dormir umas 5 horas da manhã, certo? Então, a maneira, e aqui nós vamos agora abrir esse leque para nós nos autoconhecermos, dando algumas vamos dizer, trazendo à tona aqui alguns termos utilizados na psicologia para nós nos conhecermos um pouco a nossa estrutura psicológica e algumas, vamos dizer, formas, além dessa que Santo Agostinho nos mostra, de nós nos autoconhecermos. Porque essa aqui tem um macete para a gente começar a fazer ela. Porque não dá para a gente passar o dia inteiro em revista, né? Eu acordei às 7 horas, tomei café, levantei, estava um pouco frio, coloquei a meia. Não. O macete é nós, antes do nosso sono, passarmos em revista e vamos direto ao ponto. Os momentos em que nós fomos contrariados. Talvez nós possamos até revivê-los. Os momentos em que nós sentimos raiva, em que nós ficamos com alguma tristeza profunda. Esse momento, então, de noite, puxa, aquele negócio que ficou entalado, aquela coisa que não digeri muito bem, que eu fiquei contrariado, é naquele momento que eu vou. E aí eu passo a refletir em cima dele.
Aquele momento em que nós ficamos desgostosos. Ficou aquele palito atravessado, o sapo, né? Acho que não sei se foi aqui que eu disse certa vez, numa conversa com jovens, eles perguntaram como é que fazia para o casamento dar certo, a forma ideal do casamento, para o casamento. E eu disse que era preciso muita sapiência. Sem sapiência, muito difícil um casamento dar certo. Nossa, sapiência. Alguns já pensaram em ter uma biblioteca em casa, tem a ver com sabedoria. Eu digo, não, sapiência é a arte de engolir sapos. Se não souber engolir sapo, o casamento não vai para frente. Muito ar-condicionado, né? Mas vamos lá. Então, quando nós vamos fazer, quando nós vamos fazer as nossas reflexões noturnas, nós temos que pensar exatamente nesses pontos. Que ponto que o sapo ficou ali dentro? Se nós estivéssemos aqui fazendo um atendimento, conversando com alguém em particular, nós, talvez daqui a um tempo, nos encontrássemos de novo e diríamos, você descobriu nas suas reflexões, indo todas as noites lá naqueles pontos onde que você ficou contrariado com raiva ou triste, aonde está a fonte? Porque a pessoa ia fazer isso, a gente ia conversar de novo, ia mostrando o caminho, e ela ia chegar por suas próprias reflexões no ponto que eu vou dar aqui, vou contar o final do filme, porque a gente só vai se encontrar hoje. Mas se a gente for fazer essa reflexão todos os dias, a gente vai descobrir que todas as nossas contrariedades, elas têm origem no nosso orgulho. Todas as vezes que nós ficarmos contrariados, e se nós formos muito sinceros em fazermos essa análise, nós vamos descobrir que nós ficamos contrariados porque a pessoa não concordou comigo, porque falou na minha frente, porque o fulano atravessou-se na minha frente no trânsito, como que vai passar na minha frente? Eu que tenho o rei aqui no meu umbigo. Todas as vezes que nós ficamos com raiva foi porque nós fomos feridos no nosso orgulho ou na nossa vaidade. Esse é o final do filme. Mas existem outras maneiras também de nós fazermos esse autoconhecimento. Para isso, como eu disse, vou trazer alguns termos da psicologia espírita, que são o eu inferior e o eu superior. O eu inferior é aquilo que Joana de Ângeles chama de sombra. A nossa sombra, que também não foi inventado por ela, bebeu em outra fonte e colocou-nos à nossa disposição. E o eu superior é aquilo que ela também chama de self. O eu inferior e o eu superior. O eu inferior é aquilo que nós, as cascas que nós vamos criando ao longo das nossas existências. Os vícios que nós vamos adquirindo, as paixões, tudo aquilo que causa uma sombra no meu eu superior. A sombra e o self não são palavras de Joana de Ângeles, são palavras de Jung, o primeiro dos psicólogos a adentrar ele, Freud, ao inconsciente e criarem a partir daí os termos técnicos da psicologia, o id, o ego, o superego, mas esses são os que a Joana mais utiliza, porque trata disso. Jung é o pai, vamos dizer assim, da psicologia transpessoal. Foi o primeiro a utilizar o termo transpessoal em 1917.
A psicologia precisou andar muito até chegar na transpessoal e verificar que as nossas tormentas, os nossos distúrbios não têm origem simplesmente no nosso parto ou tão só na nossa infância. Ela amplia esse leque, nos mostrando que somos espíritos imortais. E a psicologia espírita, que Joana de Ângeles nos traz, a amplia mais ainda, bebendo nesta mesma fonte e a ampliando, mostrando que além disso, nós somos influenciados pelos espíritos. Então somos espíritos imortais, vivendo uma nova existência e também podemos ser influenciados pelos espíritos. Assim, este eu inferior é aquilo que nós precisamos combater em nós. E o eu superior já está lá. Eu gosto de explicar o eu superior com uma pequena historieta do homem que vai na loja de Deus. Chegando nessa loja de Deus, observa lá aquele monte de vasos magníficos. Aqueles vasos de barro contendo amor, alegria de viver, ternura, compaixão, paz, tudo. E ele pergunta para um benfeitor, parecido com o anjo que era o vendedor daquela loja, mas é muito caro? Digo, não, é tudo de graça, aqui é a loja de Deus, querido. Ah, que beleza! E eu posso comprar? Ele disse, pode, isso aqui, pode fazer a sua lista. E ele então sai com o carrinho de compra, então eu quero alegria, paz, quero muita compaixão, eu quero saúde para minha família, quero vida em família, e nossa, fez uma lista de compras imensa. Chegou para aquele benfeitor, para aquele anjo, para aquele amigo espiritual e disse, minha listinha de compras. Ele olhou e disse, poxa, que bonita. Tinha quilos e quilos de felicidade para comprar, metros e metros de alegria. O benfeitor foi lá para dentro, algo parecido com um estoque, e voltou. Voltou com um pacotinho na mão, assim, dava... E deu na mão do cidadão, o cara olhou aquilo ali, está de sacanagem comigo, né? Mas eu te pedi um monte de coisa, cara. Pois é, querido, aqui é a loja de Deus. A gente só dá a semente. É tudo livre. Tu pode pegar o que você quiser, mas quem tem que plantar, regar, é você mesmo. Esse é o self. Está tudo, o reino de Deus está dentro de vós. No meio do caminho entre o eu superior e o eu inferior, existem as máscaras. As máscaras são aquilo que nós utilizamos para nos mostrar na frente dos outros, com as virtudes do self que nós ainda não adquirimos, as sementinhas que nós não plantamos, está lá, mas eu não coloquei na terra ainda. E eu tenho uma sombra, mas eu queria que as pessoas me vissem com aquela virtude que eu não tenho. Então eu ponho a máscara. E a máscara muitas vezes se amolda. Como ela faz aquele filme do Máscara. Dos anos 80, a maioria aqui não vai conhecer. Lembra do filme O Máscara? Lembra? Tinha, né? Não sou só eu que vi, né? Então aquilo se amoldava. A máscara é a mesma coisa. Nós ficamos tanto tempo utilizando a máscara para mostrar para o outro aquilo que eu ainda não tenho, que mais cedo ou mais tarde nós podemos passar por algum transtorno de afetividade. Ela vai se amoldando e nós chegamos a crer que temos tal virtude que ainda não conquistamos. E aí nós temos tormentos. Nós temos crises. Eu posso ter a máscara do altruísmo, mas eu sei que sou egoísta. Mas na frente dos outros, sou todo sorriso. É aquela pessoa que chega no centro espírita e dobra a cabeça, assim, quando é.
Irmão, me dá até um arrepio quando vem lá na sociedade. Essa é a máscara que nós temos que descobrir onde que nós a estamos usando e retirá-la. Para isso nós precisamos fazer esse mergulho dentro de nós. Saber exatamente quem nós somos. E não quer dizer tirar a máscara, que eu tenho vontade de bater em todo mundo, que eu vou me mostrar, eu só não vou me mostrar como eu não sou. Para isso a gente se autoconhece. Conhece-te a ti mesmo. Uma boa maneira, além da reflexão noturna, nós vamos trazer mais duas possibilidades aqui. É a lista. Lista não é aquela lista que a gente está correndo atrás todo dia, né? Que você risca, que aparece cada vez mais coisa para fazer. Não sou só eu que tenho lista, né? Você está balançando a cabeça, também tem lista. Não é essa lista que eu estou falando. Lista de coisas para fazer. A lista é um momento único em que eu vou sentar comigo mesmo e vou colocar ali as coisas que eu sei que eu preciso mudar em mim, que só eu sei, porque cada um aqui é um universo, e cada um de nós sabe das suas paixões, dos seus desvios psicológicos. Cada um aqui se conhece. Por isso, essa lista, você tem que escrever ela e dar um jeito de decorar e jogar fora, para não cair na tentação de mostrar para alguém: ó, minha lista, estou me autoconhecendo, ó. Que daí já está a máscara. A lista não pode ser mostrada para ninguém. Porque se você cair na tentação de querer mostrar a sua lista de coisas que você quer se modificar para outra pessoa, você está usando a máscara. É só sua. E aí, ler de 6 em 6 meses, né? E ver como está aquilo que eu gostaria de modificar em mim. Quero parar, tem gente que quer parar de fumar, outro que quer parar de beber, outro quer parar de falar palavrão, outro quer parar com os desvios sexuais, quer controlar a sua... Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, diz Caetano Veloso. Pois bem, essa é uma maneira. Porque quando nós escrevemos, nós cristalizamos, nós consubstanciamos, nós pegamos aquilo que está na mente, e às vezes a gente não sabe a paixão que nós temos. Quando nós precisamos colocar no papel, nós transformamos ela em algo concreto. Porque a viagem do pensamento até a mão e transformar aquilo que está aqui voando em uma ideia, em uma frase, eu preciso colocar as minhas ideias em ordem para sair. Então a lista é uma ferramenta fundamental para o autoconhecimento. Outra forma, mas essa é braba, outra forma que nós podemos utilizar tem que ter muita coragem para fazer isso, mas a gente chama alguém que a gente gosta muito, que a gente confie bastante, e pergunta a ela: querido, quais os meus defeitos? Qual os defeitos que você mais nota em mim? Tem que ter um pouco de coragem. Porque essa técnica só vale se ficar bem quietinho enquanto a pessoa está falando. Se pensar que era fácil, né? Qualquer um vem aqui e fala. Não, tem um grau de dificuldade. Porque se a pessoa começa a falar, e daí eu começo a dar explicação: não, mas isso que você está falando é porque aquela vez eu fiz assim, porque... A máscara.
Fale, porque a pessoa que está bem próximo da gente sabe quando a gente não usa máscara. Sabe quando a gente está com ela e quando a gente está sem ela dentro de casa. Por isso que a gente só diz assim, para conhecer bem alguém, ou você anda de carro com ele no trânsito de Balneário Camboriú, ou você mora com ela. Aí você vai conhecer muito bem aquelas pessoas. Então, perguntar. E aí o exercício da sapiência nessa hora é fundamental para a técnica dar certo, senão não dá certo. Fecha e deixa a pessoa falar e depois você leva aquilo para a sua reflexão e para o sono. Pode até colocar numa outra lista. Mas aquilo que ela está falando é algo que a gente pode não estar vendo, de tanto que a máscara já entrou. Então são essas 3 maneiras que a gente pode utilizar para se autoconhecer. Nesse processo da sombra e do self, o que se faz muitas vezes é nós varrermos para baixo do tapete a nossa sombra, fingirmos que ela não existe. E aí vem um perigo. Eu estou lá rezando e de repente vem um pensamento absurdo. Nossa, de onde vem esse pensamento? Tá bom, eu vou dar passe hoje, que é isso? Sai daqui. E volto. Perdi a oportunidade do autoconhecimento. Para nós nos autoconhecermos, é preciso que a gente faça esse, é algo perigoso de dizer para quem está, se alguém chegar agora na palestra, pensa que é uma coisa de, a gente dá um mergulho na sombra. A gente trazer as nossas sombras até esse altar, puxá-las até nós mesmos, amá-la, porque é o amor, né? O amor cobre a multidão dos pecados, disse o Mestre. Nós vamos pegar essa sombra, mas de onde veio esse pensamento? Ah, é influência espiritual, mas se é influência espiritual, quem abriu a porta para o Espírito entrar fui eu também. Eu não posso varrer para baixo do tapete uma oportunidade de me autoconhecer. Porque quando eu fico, meu Deus, eu sou espírita, eu não posso pensar isso. Não, peraí, de onde veio esse pensamento? Aí está o vigiar. Eu vou vigiar e aí eu vou orar. Porque Jesus diz, vigiai e orai. Ele não diz orai e vigiai. Vigiai. E aí depois eu vou adquirir através da prece forças para não cair na tentação de prolongar essa sombra. Mas eu preciso entendê-la e é preciso então trazê-la à tona, abraçá-la e me conhecer. Eu vou encerrar 2 minutinhos com uma historieta que vale muito a pena para a gente tentar entender o quanto é significativo e bom nós fazermos esse mergulho em nós mesmos. Siddhartha Gautama, o iluminado ou o Buda, Buda quer dizer iluminado, não era o nome dele, Buda, ou vários Budas houveram, mas este, que ficou mais famoso, tinha vários discípulos. E um desses discípulos chamava-se Ananda. Ananda era um homem magnífico, belíssimo, de alta estatura, de ombros largos, um sorriso franco na face. Tinha olhos que derramavam bondade aonde quer que ele estivesse. Certa vez, caminhando por uma estrada poeirenta, aproximou-se de um poço de água e pediu a uma mulher de uma casta inferior que estava ali servindo água. Ele disse, dá-me de beber. E a mulher olhou para ele espantada e disse, mas tu me pedindo água? Eu que sou de uma casta inferior? Ele disse, para mim não existe casta alguma a não ser a casta humana. A classe humana só o que conta para mim. Dá-me de beber. E ela, trêmula, diante de um homem tão belo,
serviu um pouco de água, ele deu, ele pegou das suas mãos e sorriu. Quando ele sorriu, ela se apaixonou. Se apaixonou por ele. Porque além de nunca ter visto um homem tão belo, nenhum havia tratado com tanta dignidade. E ela foi então até a sua mãe, que era uma bruxa, vamos dizer assim. Uma mulher que comunicava-se com os espíritos, que conhecia dos ungüentos, que fazia alguns trabalhos diferentes, vamos dizer assim. E disse: minha mãe, eu preciso que me tragas Ananda para mim, porque eu tenho que casar com ele, eu estou apaixonada, é o homem da minha vida. Fala com os teus espíritos para que ele venha. E a mãe dela, no momento de reflexão, disse: mas eu não posso, ele é um discípulo do iluminado, eu não posso fazer isso. Então a minha vida não tem mais sentido, disse a filha. Eu vou me matar, porque sem Ananda a vida não tem sentido algum. E a mãe, conhecendo a filha, o quanto ela era um pouco desequilibrada, pensou, disse: tá bom, então eu vou fazer. Foi, e naquela noite começou então a chamar e evocar os espíritos da sensualidade. E naquela noite, quando Ananda dormiu em um lugar, e aquela moça muito bonita dormiu em outro, eles começaram a ter sonhos diferentes, mas em locais diferentes, mas o sonho era o mesmo. A moça dançava para Ananda, que estava deitado em um triclínio, numa tenda com tons de vermelho, o som muito sensual tocando, e aquela moça dançava voluptuosamente para ele. E ele, não permitindo-se levar por aqueles pensamentos, começa a ficar cada vez mais excitado. Siddhartha Gautama estava neste momento em meditação. E no estado meditativo, com a sua consciência ampliada, percebeu aquilo que estava acontecendo e intercedeu de imediato, fazendo com que o sonho terminasse e os jovens acordassem naquele mesmo instante. A moça, no outro dia, foi falar com o Buda. Eu preciso casar-me com Ananda, disse ela. Eu preciso dele, é o homem da minha vida, eu o amo. E o Buda disse: o que tu amas é uma ilusão. Aqueles dentes daquela boca, um dia a boca vai estar murcha. Aquela pele, um dia vai estar toda enrugada. Aquele corpo, um dia vai virar pó e ser comido por vermes. Tu amas uma ilusão. Então me ensina como eu devo amar. E o Buda então permitiu terminasse aqueles dias transitando pelas ruas junto aos seus discípulos. E ela então caminhando com eles, e ao lado do Buda. É a última vez, tá? Ao lado do Buda, começou então a se autoconhecer. Começou então a iluminar-se. Começou então essa jornada para dentro de si mesmo. E descobriu lá tesouros inimagináveis. Até que chegou, alguns anos depois, o Buda disse para ela: agora eu posso casar-te com Ananda. Ela sorriu para ele e disse: mas agora eu não quero. Não preciso mais, porque eu já o possuo. Assim como eu possuo a ti, assim como eu possuo a todas as pessoas. Porque quando eu me autoconheci, aprendi a amar incondicionalmente. E para isso, eu não preciso tocar, preciso simplesmente sentir. Porque ao nos autoconhecermos, conhecemos o universo e os deuses. Que esse universo magnífico esteja dentro de cada um de nós, com todo o seu amor e com toda a paz que o Mestre nos convida a ter. Nós agradecemos ao Alberto pelo conhecimento
compartilhado pela mensagem, que certamente irá nos servir para a reflexão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.